verdade, é um tema muito complexo, é um tema muito amplo. Eu acho que ficaria muito chato a gente, talvez, ficar repetindo coisas que talvez você já saiba ou coisa que você já tenha ouvido falar. E eu pensei em CPI, a gente não ia acabar isso nunca, né? Isso é uma disciplina longa, é uma aula que vai mais ou menos de 4 a 6 horas, pelo menos, né, para poder dar todos esses temas, e ficaria muito, muito longo, e aí eu acabei separando alguns tópicos que eu considero, ou eu fiquei pensando que fossem bastante importantes. Quando a gente pensa em emergência médica, ou quando a gente pensa em complicações e a gente não resolve, a frase, na verdade, que sempre vem à minha cabeça, né, para quando essas coisas acontecem, é desse grande filósofo moderno, que é o Sr. Homer Simpson, que sempre disse, né, que a culpa é minha e eu vou colocar em quem eu quiser, e é óbvio que não pode ser isso. A gente tem que dar um jeito de resolver e minimizar todas essas complicações. Então, de novo, eu gostaria de convidá-los a entrar no site, né, no Pollev, pollev.com/Bruno Duarte 587, para que a gente possa fazer uma pequena dinâmica. Na verdade, essa dinâmica é simplesmente que vocês me respondam essa pergunta. Né? E a primeira pergunta é se vocês se sentem capazes, né, de atender emergência médica, uma pergunta que, na verdade, deve ser respondida com um simples ou sim ou não. Boa noite, doutor Bruno, tudo bem? João Pedro Bom, aqui. O senhor poderia repetir o link para o pessoal do YouTube, que nós conseguimos realizar a transmissão novamente lá. Eles estão show de conseguindo bola. visualizar. Tá aqui, ó, João. Tá aqui em cima, Tá ó. ótimo, ótimo, perfeito. pollv.com/Bruno Duarte 587. Está aqui agora com o zoom. Para ninguém Perfeito, falar, muito obrigado. está enxergando. Obrigado a você. E aí, se vocês puderem rapidamente acessar e só voltar, por gentileza. Eu não sei se o pessoal está conseguindo, João. Eu vou roubar, eu vou voltar aqui também. Ó. Deu certo? O pessoal está entrando. Bom, eu acho que isso aí talvez não dê certo, né? Estou tentando aqui abrir de outra forma, acho que talvez isso não funcione, né, tão bem quanto a gente pensou. Bom, nesse meio tempo que eu vou falando umas abobrinhas aqui, de repente a gente responde isso manualmente, e aí o pessoal, eu pedi ajuda para a Maria Lívia e para o João para dando uma lida aí mais ou menos nas respostas. E as duas grandes perguntas que eu tinha a fazer a vocês é se vocês se sentem capazes de atender hoje uma emergência médica no consultório de vocês e se você tem medo de atender uma emergência médica. Então, eu fiz justamente esse questionamento durante uma aula nessa semana, quando a gente falava de antibiótico terapia. A partir do momento que você resolve anestesiar seu paciente, eu tenho um exemplo muito claro, né, que eu gosto bastante, que é a clínica de anestesia, não sei como é para a maioria das pessoas que nos assistem, mas eu sou velho e eu aprendi a anestesia um no outro. E é uma situação muito interessante, porque você anestesia um colega em que ele não tem o menor entendimento
se ele é alérgico ou não, e a gente sabe que as crises alérgicas elas se manifestam teoricamente a partir de uma reexposição de um alérgeno, supondo que esse paciente não seja alérgico a nada. E esse mesmo indivíduo que comece, de repente, a cursar com racho cutâneo, com edema assimétrico de lábio superior, lábio inferior, coceira, lacrimejamento nos olhos, coceira nasal, dificuldade de respirar, são questões que podem aparecer e eu acho que causa grande desconforto na maioria das pessoas. Então, para que a gente tornasse isso um pouco mais fácil, eu pensei da gente dividir essa nossa conversa hoje, tentando contextualizar as emergências médicas, pensando em como a gente evita essas emergências médicas, conversar rapidamente sobre o que é um kit de emergência médica, rapidamente relembrar como a gente faz a RCP, né, quais são as diretrizes atuais da ressuscitação cardiopulmonar e conversar sobre o que aqui eu coloquei como emergências médicas inusitadas, mas talvez emergências que causem um grande desconforto. A ideia de trocar o tema dessa aula veio justamente desses trabalhos. Então, que é um trabalho que aí deve englobar a maioria dos que aí nos assistem, né? Que é a avaliação dos alunos de odontologia quanto à sua percepção das emergências médicas. E a gente começa a perceber nesse fluxograma, né? Quando a gente argui os alunos sobre a necessidade de emergência médica, começa a vir questionamentos sobre a dificuldade de realizar o SBV, né, o suporte básico de vida para esses pacientes, para esses alunos, aquele sentimento de insegurança, de impotência, da falta de conhecimento ou um conhecimento deficitário para esses alunos, e o que, obviamente, traz um desconforto. Se a gente puder sugerir algumas referências, eu gosto bastante do livro do Eduardo Dias de Andrade, porque é um livro bem resumido, é aquele livrinho aí que a gente diz que a gente tem que dormir com ele na cabeceira, né, para ele, pelo menos no primeiro momento, ir passando por osmose, né, da onde, teoricamente, tem mais conhecimento sobre emergência médica para onde tenha menos. Livro do Malamed, também de emergência médica, pouco conhecido, infelizmente, pela maioria das pessoas, e livros que trazem ou ajudam a entender pacientes que tem a maior possibilidade desses eventos acontecerem. Então, aqui o livro do Liro, né, uma versão mais antiga, e aqui um livro do professor Paulo Santos, que eu também considero, e é hoje um livro, não é mais na minha cabeceira, porque ele mora no meu consultório, mas um livro bastante interessante sobre manejo de pacientes especiais. E por que a gente fala isso? Porque esses são, teoricamente, a chance de que a gente evolua com alguma emergência médica. E aqui algumas frases de impacto que talvez possam chocá-los, mas a gente vai conversar e vai ver que, teoricamente, não impactam ou não deveriam nos impactar tanto assim. Então, a gente entende que a maioria das emergências médicas que vão ocorrer com você dentro do seu consultório, elas são capazes de levar o nosso paciente a óbito. E, graças a Deus, ou na verdade a gente sempre brinca, né, que Deus é dentista, que raras ocasiões realmente esse paciente vai vir a óbito. Raras, desde que você tenha um entendimento básico disso, né, consiga evitar e principalmente manejar essas situações. Aqui é uma foto bastante provocativa do livro do Malamed, que então justamente diz, né, um paciente que sofre um ataque cardíaco e morre, o dentista infarta logo em seguida. Óbvio, né? Isso é algo bastante desconfortável, né? E a gente pensa, poxa, será que isso realmente vai acontecer dentro do consultório odontológico? E a gente diz que sim. Isso aqui são notícias de jornais populares, certo? Se você digitar paciente morre no dentista, vai aparecer várias e várias situações. Ó. Idosa morre durante tratamento de extração de dente, a mulher morre aí, né, após procedimento estético com o dentista. Então, aí essa ascensão da harmonização orofacial, então provando que também tem problemas. Dentista condenada após morte de paciente submetida à extração de terceiros molares. Mulher de 47 anos morre em consultório odontológico de Betim durante consulta. Então, vários e vários
situações são observadas do ponto de vista de realmente ocorrerem risco, certo? De correrem imprudências, e a gente entende que isso pode ser, na grande maioria das vezes, facilmente evitado. Esse é um artigo que eu também gosto bastante, eu acho o título bastante provocativo, que justamente diz se você está preparado para a emergência médica no seu consultório, e aqui, né, como é uma revista de cirurgia, para o seu consultório de cirurgia maxilofacial. Na verdade, traz pontos importantes para a gente pensar. Pelo menos uma vez durante a nossa vida, nosso atendimento, nós vamos passar por uma emergência médica. Eu já passei por algumas. A lipotímia e hipoglicemia são, obviamente, o carro-chefe. Inclusive, eu já fiz um quadro de lipotímia durante atendimento na clínica. Edema agudo de pulmão. Eu não sei se o professor Luiz Antônio ainda está nos acompanhando, mas ele também tem um relato bastante dramático disso, de uma paciente que evoluiu praticamente uma parada cardiorrespiratória durante atendimento em clínica. Então, são várias e várias situações, e realmente a gente vai passar por pelo menos uma. E a grande questão que deve ficar muito claro é que não é vergonha você solicitar ajuda médica. Na verdade, você deve solicitar chamar o serviço móvel de emergência para a grande maioria das situações. Então, vamos lá de novo, né, contextualizar ou colocar esses dados dentro da nossa realidade. Então, de dentistas brasileiros. Quais são as situações mais comuns? Pré-síncope, hipotensão, hipopostural, e aí já começa, né? Reação alérgica moderada, e aqui entenda um rash cutâneo, um prurido, por conta, provavelmente, do látex das luvas, de borracha, crise hipertensiva, e aí vão se seguindo todas aquelas emergências que a gente já ouviu falar e que, quando a gente ouve falar a palavra, né, já dá um pouco de desconforto. Se a gente for tentar entender como essas emergências geralmente acontecem, óbvio, né, elas vão acontecer depois da anestesia geral. A gente sabe que a maioria dos pacientes realmente tem medo, pavor de dentista, ninguém quer ir no dentista, e situação bastante comum é logo depois do atendimento, principalmente quando você está fazendo um procedimento, vamos lá, um cirúrgico, né, uma extração de um terceiro molar inferior, está demorando, hora que acaba, você fala para o paciente, poxa, acabou, puta, o cara desmaia, o cara passa mal. E vai ter uma descarga de adrenalina tão grande por conta dessa situação, e esse paciente vai vir a cursar pelo menos com uma lipotímia nesse momento. Então, tem que tomar bastante cuidado. E é óbvio, né? O carro-chefe, das especialidades chefe das emergências médicas não poderiam ser outras que não exodontia e endodontia, né? Procedimentos que as pessoas têm medo, a endo um pouco mais, né? Pela carga álgica que a dor de dente traz, aquela alteração emocional que traz para o paciente. E aí, se a gente for continuar pensando nos dados sobre a epidemiologia, digamos assim, das emergências médicas no Brasil, a gente consegue perceber que, se a gente perguntar para colegas formados se eles sabem realizar a ressuscitação cardiopulmonar, a gente percebe aqui que mais da metade diz que não sabe fazer, certo? E, pelo menos, diz que são capazes de uma injeção intramuscular, caso precise. Então, a gente percebe que, sim, esse é um déficit, esse é um grande problema. Então, desse mesmo artigo, a gente conclui que, de 41 colegas, né, profissionais cirurgiões dentistas entrevistados, se julgavam capazes de diagnosticar e tratar uma emergência médica. A maioria não se sente confiante em tratar quadros de anafilaxia, infarto agudo do miocárdio, e a maioria não se julga capaz de realizar manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Essa grande maioria que respondeu que sim, que estava capaz, que sabia reconhecer e tudo mais, eram especialistas, eram cirurgiões maxilofaciais e provavelmente pessoas que tiveram mais contato com essas situações. Isso explica, né, mas como diz um grande professor, explica, mas não justifica o porquê dessa situação. E esses dados, na verdade, eles vão continuando, né? Então, aqui, se clínicos gerais
tem algum tratamento sobre o SBV, há uns 62% afirmando que não tem o menor treinamento ou conhecimento sobre isso. E, de novo, qual é a capacidade desses profissionais em diagnosticar uma emergência médica? Aqui, 61% não possui o SBV e diz que não se sente capaz de diagnosticar uma emergência médica. Então, vejo que é algo que realmente preocupa, é algo que realmente nos chama a atenção. Se a gente for pensar aí, né, isso é muito fácil para todo mundo, pela própria etimologia da palavra, a gente entende urgência como sendo aquela qualidade de tratamento urgente. Então, dor de dente, certo? É algo que chega com mais frequência aí perto de nós, e as emergências são todas aquelas situações que, porventura, vão oferecer risco de vida ao seu paciente. E é justamente isso que a gente pensa em conversar hoje. O que a gente entende que é fator de risco é que um número aumentado de pacientes idosos chegam aos nossos consultórios, principalmente se você trabalha com reabilitação oral, se você trabalha com implantodontia. Certo? Óbvio que aqui a gente não está puxando brasa para nenhum dos lados, né, de uma especialidade, isso é uma realidade, certo? Então, conforme a gente tem um avanço da medicina, mais pacientes com comorbidades sérias, que conseguem hoje ser controladas, chegam até os nossos consultórios. E isso faz com que o nosso risco, obviamente, aumente, e da mesma forma como pacientes ansiosos, que a gente sabe é um grande problema, que é ansioso. Eu sou ansioso, aqui em casa até, eu, minha esposa, minha cachorra, todo mundo aqui em casa é ansioso e sabe de tudo que a ansiedade transfigura de possibilidades, de situações na nossa cabeça. Então, isso para o paciente odontológico é realmente uma situação bastante preocupante. Aqui são dados, só para a gente entender, de um trabalho ainda não publicado, na verdade, um trabalho em vias de publicação, que eu participei, que foi iniciação científica de um aluno de graduação da FOB-USP, onde a gente avaliou 266 prontuários. Desse total, quase a metade desses pacientes apresentavam alterações sistêmicas e, óbvio, né, mais comum, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, aí seguidas de anemia, arritmia cardíaca, asma, entre outros. E aí a gente repetiu esse mesmo trabalho, né, que está aí também em andamento ainda, pela aluna Beatriz, né, lá de Avaré, do Centro Universitário Sudoeste Paulista, onde a gente avaliou 1.200 prontuários e a gente percebeu que no 49, né, quase metade dos pacientes tinham alteração sistêmica. E adivinha aonde está o chefe, né? Alteração, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus. E aqui vejam um número bem interessante: alergia, 23%. Esse é um dado, ou esse é um número que causa bastante preocupação, ou deveria causar bastante preocupação, e também nos leva a grandes reflexões, como a gente já vai ver um pouco mais à frente. Esse é um trabalho saudita que mostra a hora que os colegas, né, os profissionais das diversas áreas são questionados sobre uma pergunta bem besta, né? Você afere os sinais vitais do seu paciente antes de atender? Então percebam que nunca está em cinza, e a esmagadora maioria das pessoas nunca aferem sinal vital do paciente. Algo tão besta, né? Você pegar o esfigmonamômetro, fazer uma aferição na pressão arterial, é algo que não custa, isso dá qualidade de atendimento e realmente mostra que as pessoas não fazem isso, então nos colocando sempre em risco. Como você vai evitar as emergências médicas no seu consultório, de algo que parece bem bobo, né? Mas não atendendo pacientes sem anamnese. É algo que parece que não deveríamos estar falando aqui, né, no ambiente de profissionais ou de futuros profissionais, mas eu percebo em vários momentos que essa é uma situação bastante comum. Algo que eu brigo muito, os meus alunos riem de mim, mas a anamnese, para mim, não é você ir lá na Dental ou no site na internet qualquer e comprar aquela fichinha amarela, verde, vermelha, da Raio Kiopata, nojenta, e
e fazer aquele mini questionário sobre a anamnese. Não é anamnese, né? Aquilo não existe, aquilo não deveria ser considerado uma anamnese. E isso, quando você não faz, ou quando você faz esse tipo de atendimento, você está colocando ou se colocando em risco de grandes complicações. Então, durante o teu atendimento, preste atenção, vá conversando com o seu paciente, explicando. A gente sempre fala isso. Está fazendo cirurgia? Explica. Agora vem a caneta, agora vem água, agora vai vir um cleque, e vai olhando, vai prestando atenção no seu paciente, quais são as reações que esse paciente manifesta. Saiba reconhecer as emergências, caso ela apresente. Isso é mais ou menos igual à clínica de estomatologia, né? O paciente chega e ele vai te dando o diagnóstico, só que ele não vai chegar para você e falar para você que ele tem um mucocélio. Ele vai falar que ele tem uma molinha no lábio e que cresce e diminui, e isso vai acontecendo constantemente, não dói, ele nunca percebeu quando isso apareceu a primeira vez. Então, aqui na emergência é a mesma coisa. O cara pode até estar te falando o que ele está sentindo, e você tem que estar conseguindo reconhecer. Você tem que entender sobre o teu kit médico de emergência e saber se ele realmente está em dia, se esses fármacos existem. Esse é o grande problema, ter um treinamento adequado, certo? E fazer curso, porque qual é o grande problema da emergência? É algo que você nunca quer ter no consultório. E aí você vai, faz o curso, vai lá pro Mark em Miami, faz um puta curso e chega aqui no Brasil de novo. E aí passa aí 1 mês, 2 meses, 1 ano, você, graças a Deus, nunca fica de frente a uma emergência médica, você se esquece completamente e aí isso traz a insegurança, certo? E como você vai tratar, você vai prover toda a assistência, seguir os passos que os livros, né, que os trabalhos nos mostram, e sempre saber a quem você quer recorrer. A nossa anamnese ela tem que ser criteriosa, certo? Baseada em exame físico, exame clínico do paciente, né, com aferição dos sinais vitais, classificando o nosso paciente. Lembra? De acordo com a Academia Americana de Anestesiologia, que a gente chama de ASA, para você entender qual é o risco desse paciente ser tratado, pesar o risco-benefício. Por exemplo, como a gente viu agora, belíssimas reconstruções realizadas pelo professor Luiz Antônio, são procedimentos longos, certo? Você tem que entender se o teu paciente tem capacidade sistêmica para isso, certo? Então, esses são questionamentos importantes. Muitas vezes as pessoas ficam tão focadas em fazer um botox, uma harmonização, fazer qualquer procedimento, e vamos lá, né? Uma faceta, uma lente de contato, e não se atenta a essa classificação do paciente. E lembra que anestesia local, ansiedade, tudo isso são fatores de risco para o seu paciente. E é óbvio, você tem que saber para quem e para quando você vai solicitar a sua ajuda. A gente classifica os pacientes em ASA 1 para pacientes ou pessoas, teoricamente, sem doença sistêmica, onde você consegue manter o teu tratamento de rotina. Os pacientes ASA 2 com doença sistêmica leve ou moderada, onde eu também mantenho a minha rotina, mas provavelmente eu posso pensar em considerar uma sedação ou talvez alterar meu plano de tratamento. O paciente ASA 3, que eu já tenho uma doença sistêmica severa, com limitação das atividades desse doente, mas não debilitante, e esse paciente talvez deve ser entendido com muita cautela sobre o que fazer, talvez pensar somente em urgências, não ficar propondo procedimentos seletivos somente para você, como eu sempre digo, né, juntar o seu fundo para poder ir para a Disney. Os pacientes ASA 4, provavelmente, eles não entram no teu consultório para te procurar, a não ser que você trabalhe com isso, você trabalhe com pacientes especiais, né, com alterações sistêmicas, melhor dizendo, que são doentes, então, com doença sistêmica severa, com limitação, então, incapacitante, com constante risco à vida. Esse cara ou esse indivíduo, a gente somente vai tratar a urgência, você vai ter que estabilizar esse paciente do ponto de vista sistêmico e deixa de ser o nosso grande alvo. Então, supondo que você esteja atendendo, certo? E o pior aconteceu, você se depara, você está frente a uma emergência médica, você tem que conseguir reconhecer e tomar uma atitude imediata, e o principal, que é o mais difícil, manter a calma. Porque nessa situação, o que acontece? O cara cola a placa, ele para, ele trava, ele não sabe mais o que fazer. E aí, dependendo do quadro que a gente tem, aqueles minutos que você está ali travado, pensando o que está acontecendo,
são cruciais. E outra, você precisa de calma para você manejar a tua equipe. Pedir para tu auxiliar ou ir atrás ali dentro do seu consultório, onde está seu kit médico, onde estão esses itens, para que você consiga atender esse paciente de novo, se você precisar realmente chamar um serviço móvel de emergência. Os livros mostram, alguns trabalhos comentam, pessoas dizem que sim, dizem que não, o assunto sobre realmente a necessidade ou quais são os fármacos do kit de emergência realmente são contraditórios, certo? Hoje tem pessoas que já trabalham só vendendo este kit, e aquele negócio, é igual o plano de saúde, seguro de carro, você tem para, se Deus quiser, nunca ser usado. Certo? Então, a gente vai discutir sobre isso e a gente talvez chegue num denominador comum ao final dessa conversa sobre esses kits. O que a gente tem é não sair utilizando o kit de imediato, certo? Considere reconhecer a emergência médica, prover um suporte básico de vida, certo? Colocar aquele paciente numa posição confortável, avaliar sinais vitais, tentar descobrir qual é a emergência que você está à frente. Muitas, elas são traduzidas por situações parecidas. Eu sempre faço essa pergunta, e aí eu estou há mais ou menos 3 anos dando aula no centro universitário. Eu estou ainda, até hoje, esperando a resposta. Se alguém puder me dar essa resposta aí no YouTube ou no Zoom, eu vou ficar bastante feliz. Você abre a porta do teu consultório, o paciente está caído no chão desmaiado. O que fazer? Qual é a hipótese diagnóstica? Quais são as suas hipóteses diagnósticas que aquele cara tenha desmaiado? A gente tem que chegar nessas hipóteses. A gente não pode fazer igual a gente viu aí algum tempo atrás, naquele famoso Dr. Bumbum, né, que pega o paciente e põe para fora do consultório, morreu daqui para fora, saiu daqui andando. Isso realmente não pode acontecer. Então, você tem que considerar a instituição do suporte básico de vida para o paciente. E se o paciente tem história confusa de remédios, certo? Se ele tem dúvida, não utilize, certo? Toma cuidado com os remédios que você usa e usa somente caso de alergia. A alergia é realmente um caso, ou a evolução de um quadro alérgico é algo que causa bastante preocupação e deve ser manejado imediatamente, inclusive um dos tópicos aí que a gente pretende discutir. O que a gente precisa ter no consultório? Esfigronamômetro, é óbvio, né? Porque você precisa aferir a pressão arterial. Mas eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu quero comprar aquele automático. Ainda é uma incógnita, mas se diz que se você compra um de boa qualidade, um selo de garantia do Inmetro, teoricamente a diferença entre os dois é pequena. Mas, de novo, eu sou antigo, eu prefiro o esfigronamômetro convencional, e existe aquela toda técnica para aferir a pressão e que, obviamente, te traz um pouco mais de segurança. O famoso AMBU, ou Bolsa Válvula Máscara, certo? Para todos os momentos que vocês precisarem de assistência ventilatória, e aqui vocês vão perceber uma quebra de paradigma atual, né? De como fazer, ou de porquê, ou de quando não fazer as assistências ventilatórias. O cilindro de oxigênio, que é um dos principais, porque para todas as emergências médicas a gente oferece oxigênio para esse paciente, certo? Somente para os acidentes vasculares encefálicos, que a gente não vai utilizar. Oxímetro de pulso, não precisa ser o mais moderno. Esse aqui, se você entrar aí, sei lá, no Extra, na americana.com, você vai conseguir a aquisição dele por uma média aí de R$60, R$70 com frete, e aí a gente consegue avaliar a saturação de oxigênio, frequência respiratória do paciente. Então, um item bastante interessante que você pode já ir utilizando durante o seu próprio atendimento. A máscara para ressuscitação cardiopulmonar, e a grande vantagem que ela tem aqui é essa válvula, e aí quando a gente fizer assistência ventilatória, a gente vai soprar por esta válvula, e aí você não precisaria estar com a sua boca em contato com o paciente. É algo bobo, né? Saco de papel ou saco de pão, isso a gente usa para atendimentos de paciente com quadro de hiperventilação, certo? E também para pacientes asmáticos, com crise de asma, a gente também pode associar isso junto ao uso do salbuterol. Você vai precisar de seringas com agulha hipodérmica, porque você vai precisar fazer, para a grande maioria das vezes, a injeção intramuscular para esses pacientes.
e um glicosímetro, certo? Para você avaliar aí os níveis de glicose do paciente, e talvez este equipamento, que também acho que custa uns 60, 70 reais, pode te ajudar nesse diagnóstico desse paciente que está lá caído na tua sala de espera, esperando a tua conduta, esperando o teu diagnóstico. Algumas outras situações, e aí a gente tivesse a grande maioria delas, ou pelo menos as que, do meu entendimento, para montar o kit de emergência, aquelas que realmente a gente usa dentro de emergências com claro potencial de ameaça à vida. Oxigênio, então cilindro de oxigênio, e aí você tem que comprar, manter no seu consultório e vai reabastecendo esse cilindro. Estimulantes respiratórios, como por exemplo a amônia, para pacientes com quadros de lipotímia 5. O AS, o antiagregante plaquetário, que a gente vai usar para eventos tromboembólicos, pacientes com fibrilação arterial, infarto agudo do miocárdio. E aqui é um problema, porque às vezes a gente compra só o AS e às vezes o paciente, por exemplo, um paciente atópico que chega no teu consultório e refere que é alérgico, e a gente já poderia supor que sim, né? Alérgico a AS anti-inflamatório, o ideal é que a gente tivesse o clopidogrel dentro do seu consultório, que é justamente também um agregante plaquetário, só que lembra, vai atuar lá inibindo a adesão de ATP e atuando por outras formas e também ajuda nesse controle de eventos tromboembólicos. Que a gente tivesse uma bombinha, né, um broncodilatador, um antagonista beta-2, e aí, por exemplo, pode ser um salbutamol. Quando a gente atende asmático dependente da bombinha, você já pede para o cara trazer no consultório, então isso acaba sendo um pouco mais fácil. Agentes para tratar quadros de hipoglicemia, para tratar glicose, pode ser balas, chicletes, suco de laranja, Coca-Cola, ou você ter o glucagon intramuscular, e hoje existe uma formulação que, se não me engano, você pode usar tanto intramuscular como sublingual, então algo bastante interessante. Nitroglicerina, que aí pode ser o isordil, o monocordil, certo? Ou o sustrate, que na verdade são esses vasodilatadores coronarianos que a gente precisa para os pacientes que evoluem com angina ou infarto agudo do miocárdio. A adrenalina 1 para 1000. Mas eu tenho 1 para 100. Não, você tem que ter 1 para 1000. Lembra? A gente não vai entrar aqui no questionamento sobre diluição de adrenalina, mas tem que ser 1 para 1000. E antihistamínico injetável pode ser prometazina, famoso Fenegan intramuscular, e também o Solocortef, que na verdade é dexametasona, né, um anti-inflamatório esteroidal, também para uso intramuscular. A maioria desses fármacos que a gente usa, eles são de uso via oral, sublingual, endovenoso ou intramuscular. A gente não tem, né, ou pelo menos talvez a maioria dos que aqui estão, não tem habilidade técnica, porque a gente não aprende a fazer acesso endovenoso, e aí o intramuscular é muito mais fácil para nós, certo? Se o paciente está acordado, pode ser via oral ou pode ser sublingual. A gente compra essas seringas de 1 ml, porque a gente diz que 1 ml é uma dose padrão da maioria dos remédios. Então, se você pegar essa lista de remédio que a gente passou, você vai ver que está lá escrito, por exemplo, diazepam 5 miligramas por ml. E se você está tratando um paciente com uma crise convulsiva e você vai precisar usar um benzodiazepínico, você vai usar isso aqui, 5 miligramas de diazepam. Mas onde que está? Em 1 ml, ou seja, uma seringa cheia, certo? Só toma cuidado quando isso, na verdade, é para adulto. Para crianças, a gente vai usar a metade e para bebês, 1/4. Tudo bem? Só que, como nem tudo são flores, para adrenalina, a gente vai usar a adrenalina, lembra? 1 para 1000, 1 miligrama por ml, mas para ela, a gente vai utilizando 0,3 em 0,3. Então, você usa 0,3, acompanha o paciente, acompanha a evolução clínica desse paciente e, se precisar, você reutiliza e vai acompanhando. A grande questão é armazenar. Você vai embrulhar num papel alumínio, guardar no teu armário, abrigo do sol, tomar cuidado. Então, esse é um questionamento. Você vai, poxa, mas é caro, não dá, como é que eu vou fazer? Eu não vou usar. Do meu entendimento, eu ainda acredito que a adrenalina é um dos mais importantes que a gente tem no nosso kit, porque é ela que você vai precisar e você vai usar para um choque anafilático. Não adianta você colocar prometazina, colocar antihistamínico,
porque você não vai conseguir segurar aquela chuva de citocina que vai ser desencadeada num paciente com choque anafilático. Então, a gente diz que a gente precisa, sim, ter adrenalina, ter o Phenergan, ter oxigênio, ter os vasodilatadores coronarianos para você conseguir tratar pacientes que evoluam com quadro de angina ou com quadro de infarto agudo do miocárdio, antihipoglicêmicos, antiagregante plaquetário. Então, todos esses ainda continuam sendo, né, desse resumo dessa lista, são, na minha opinião, os fármacos mais importantes que você deve ter dentro do seu consultório. Algo que, teoricamente, a gente deveria ter, e a gente não tem pela dificuldade de acesso, são antagonistas, ou seja, formas de reverter quando você está tratando um paciente. Então, se você ceda um paciente com benzodiazepínico e você precisar, por algum motivo, reverter, o ideal é que você tivesse um flumazenil, e óbvio que a gente não tem pela dificuldade de acesso a este fármaco, e se você está prescrevendo opioides para o seu paciente, a forma que a gente tem de reverter qualquer quadro, principalmente de intoxicação por opioides, é o uso da naloxona, que o nome comercial a gente conhece por Narcan. Então, como a gente usa esses remédios, geralmente eles vão vir aqui nesse frasquinho de vidro, né? E esse vidro tem essa fitinha aqui vermelha, certo? Então, esse pescocinho, então o que você vai fazer? Você vai empurrar com delicadeza. Você pode aqui dar uns tapinhas, né? Dar um peteleco para fragilizar ainda mais a região, forçar e quebrar aqui a ponta desse frasco, e aí você consegue pegar dentro do seu... aspirar esse líquido e fazer uso. Então, é essa seringa que a gente usa, a seringa, então, de insulina, a seringa de 1 ml. Lembrando que ela vem, então, aqui traçada, né? Se a seringa tem 50 traços do 0 até o 100, cada 5 tracinhos tem 0,1 ml, se você precisar isso calcular por conta aí do teu uso da adrenalina. E se a tua seringa tem 100 traços, a cada 10 traços a gente tem 0,1 ml, certo? Então isso é mais importante aí quando você está de frente ao uso da necessidade da adrenalina. Onde a gente aplica, o melhor local que a literatura apresenta com maior eficácia seria que a gente fizesse aqui na coxa, né? Ou vulgo músculo vasto lateral. Mas é muito difícil, certo? Principalmente porque o paciente no consultório está vestido e acaba se tornando um pouco mais complicado. E a gente então usa no deltoide lateral, na lateral do braço do paciente, indo então fazendo um movimento de pinça, você consegue delimitar a área da tua injeção da região do deltoide, e aí com a tua seringa em ângulo de 90 graus, ou seja, ângulo reto em direção ao músculo, você faz a tua punção, aspira e injeta lentamente o teu fármaco em questão para tratamento daquela emergência médica. Então, a gente tem uma tabela, depois a gente pode até pensar em uma forma de passar isso para vocês, mas é uma tabela que não é muito difícil de achar. O que a gente deveria ter, então, é o diazepam, para que a gente, então, consiga tratar crises convulsivas, o salbuterol para tratar broncoespasmo, crise aguda de asma, balas de glicose ou solução de glicose para pacientes com quadros de hipoglicemia, o ácido acetilsalicílico, a aspirina ou o clopidogrel para tratar pacientes com quadro de infarto agudo do miocárdio, os vasodilatadores coronarianos, isordil, monocordil, sustrate para quadros de angina e até mesmo um diagnóstico inicial diferencial entre angina e infarto agudo do miocárdio, que a gente tivesse, então, a betametasona, né, o celostone, ou o solocortef, que é a dexametasona, para reação alérgica moderada a grave, e a gente vai usar isso no segundo momento. Phenergan, que é um antihistamínico, a adrenalina, né, 1/1000, e também o óxido de alumínio, né, o que é pepsamar, para casos aí de intoxicação aguda por fluoreto. A grande questão ainda continua sendo, né, qual é a tua atitude frente à emergência, e o que a gente faz, o que a gente sempre sugere, é que você mantenha calma para que você consiga raciocinar qual o tratamento você vai estabelecer, fazer o teu diagnóstico, você consiga aferir sinais vitais desse paciente, avaliar a respiração do paciente. E aqui é o principal. Você tem que ver se o cara respira, se ele tem dificuldade respiratória ou se ele tem o que a gente chama de respiração agônica. O cara
tem uma dificuldade de respirar, ele dá uma forçada, e isso às vezes vem acompanhado de um estridor respiratório, e a hora que ele faz isso, ele para de respirar. Essa respiração agônica é a última tentativa que ele tem de conseguir oxigenar. A partir disso, esse paciente já entra num quadro de parada cardiorrespiratória, que você tem que iniciar, senhores e senhoras, o seu suporte básico de vida para esse paciente. O suporte de vida, ele é denominado aí, a gente usa a mnemônica CABID, e dá para colocar aqui, que eu gosto bastante, né, do livro do Malamed, que ele coloca um P, CABD. O P, na verdade, é posição, e todas as emergências, você vai tentar colocar aquele paciente numa posição que seja mais confortável e conversando com esse paciente para tentar atender. Então, P de positional, onde você vai colocar o paciente numa posição mais confortável. O C para compressão, certo? Onde você tem que avaliar nível de consciência, chamar ajuda, checar pulso e começar imediatamente a compressão. Hoje, a literatura mostra que a compressão é o chefe, é o carro-chefe do teu atendimento, é o mais importante. Se não souber fazer nada, saiba fazer compressão, certo? Trabalhos nos mostram que só de pessoas leigas iniciarem manobra de compressão cardíaca nos pacientes aumenta a taxa de sobrevida drasticamente para os pacientes. E aí você vai ter que checar a via aérea, né, fazer a abertura de via aérea, ver se esse paciente tem boa ventilação, que na verdade a gente usa a mnemônica voz, de ver, ouvir e sentir a respiração do paciente. E isso tudo é de uma única vez. Enquanto você está checando o pulso, você já está olhando a via aérea desse paciente e percebendo se ele está respirando, se tem movimento de caixa torácica dentro desse paciente. O ideal é que a gente tivesse um desfibrilador externo e ele te ajuda a monitorar o ritmo cardíaco, e o próprio desfibrilador externo automático já te mostra da necessidade ou não de choque, né, para ajudar aí na retomada dos estímulos, né? Então o choque ele funciona estimulando o nódulo sinoatrial do paciente, fazendo então a retomada, né? Ou falando para o coração, acorda, vamos voltar a funcionar. É bastante interessante que a gente tenha um desfibrilador. O problema é o preço, a gente acaba não tendo. Então, pelo menos aqui a letra C, ela tem que ser sempre realizada. E você tem que entender o nível de consciência do seu paciente. Então, imediatamente após uma emergência, para o teu atendimento, certo? Converse com o paciente, tenta entender se esse paciente mantém uma consciência, certo? A gente deve sempre olhar e sempre estar atento à pupila do paciente. Constricção pupilar bilateral mostra um quadro de overdose nesse paciente. A dilatação pupilar, ela pode mostrar um paciente inconsciente ou em choque. E aí pode ser, por exemplo, um choque hipovoleico, pode ser um choque anafilático, e as pupilas desiguais mostram para você que esse paciente evolui com acidente vasculoencefálico. A gente sempre tem que realizar a palpação ou ter acesso ao pulso do paciente, né, para entender se esse paciente cursa ou não com uma parada cardiorrespiratória. Quando a gente faz isso, a gente sempre vai usar o dedo indicador e dedo médio. Você nunca usa o polegar. O polegar, a gente tem uma artéria terminal, e usar o polegar vai te dar um falso positivo para saber se aquilo que você afere é seu ou se é o pulso do paciente. Quando você atende o paciente e ele está consciente, responsivo, a gente pode tentar colocá-lo numa proteção, uma posição de proteção. Então, você vai cruzar o braço direito sobre a cabeça do paciente e vai virá-lo em direção ao lado direito, trazendo contigo o braço esquerdo e também a perna do paciente, deixando aqui ele nessa posição, mais ou menos aqui a posição, né, que é confortável, porque é a posição que muitas vezes a gente assume para dormir, né? Então, essa é uma posição de proteção, de maior conforto para os pacientes. Se o paciente está inconsciente, mas ele ainda respira, a gente ainda está conseguindo respirar também, a gente ainda está conseguindo manter a nossa calma. Avalie justamente essa condição respiratória, essa movimentação da caixa torácica. Então, veja, ouça e sinta a respiração desse paciente. Perceba se esse paciente não tem o que a gente chama de respiração agônica, certo?
e aí o cara para de respirar. Então, isso deve ser entendido, isso não pode ser entendido como uma situação boa, isso é uma situação bem ruim, mostrando que o teu paciente está evoluindo uma parada cardiorrespiratória, e a partir do momento que isso se apresenta, o que a gente tem que fazer é chamar o socorro, chamar a urgência médica e instituir imediatamente o suporte básico de vida para o paciente. E também, se o paciente não responde, certo, e não está respirando, chama o médico, certo, o suporte médico, libera as vias aéreas do paciente, então abre a camisa, certo, tira tudo que está de cima desse paciente e imediatamente começa o SBV, começa a respiração, a ressuscitação cardiopulmonar para este paciente. Como a gente avalia o pulso desse doente, então lembra com o dedo indicador em médio, a gente tem que ter uma média de 70 a 60 a 72 batimentos por minuto. Você pode contar isso por 30 segundos e multiplicar o teu valor por 2, e é isso multiplicado, né? 30 vezes 2, 60 segundos, né? Que aí completam 1 minuto. Se esse paciente tem menos do que 50 minutos, isso pode representar para você um quadro de hipotensão. Toma cuidado, porque a gente sabe que choque anafilático cursa ou pode cursar num estágio avançado como hipotensão, né, e aí uma pressão arterial menor do que 90 milímetros da coluna de mercúrio. E se esse paciente não tem pulso, ele está parado, uma parada cardiorrespiratória, a gente imediatamente começa a ressuscitação cardiopulmonar. Mas eu não sei aferir o pulso carotídeo, só sei o pulso na mão do paciente. Beleza. Então, pega os teus 2 dedos aqui na altura do pomo de Adão, ou cartilagem cricoide, e vem trazendo para a lateral, na direção do músculo esternopeidomastoideu. Aqui você vai achar uma fossa, certo? E é bem aqui que você vai conseguir fazer a punção da artéria carótida externa para esse paciente. Então, é aqui que você faz essa tua punção. E, nesse meio tempo, lembra? Vai olhando a respiração do paciente e vai vendo a movimentação da caixa torácica para ver se esse cara realmente está respirando. Lembra? Sempre vendo, ouvindo e sentindo essa movimentação e observando essa respiração. O paciente não está respirando. O que você pode fazer, muitas vezes, por conta do quadro de inconsciência ou de síncope que esse paciente evolua, às vezes a língua acaba levando uma compressão da via aérea, se tu tem uma compressão da via aérea na região de orofaringe, o que você pode fazer é o levar aumento, né, manobra de jaw thrust, onde você apoia a cabeça do paciente com uma mão e com a outra mão você empurra a mandíbula para cima, esticando aqui essa região cervical e levando a uma desobstrução da via aérea, ou você pode, com ambas as mãos, né, palpar a região de corpo e ângulo de mandíbula e levar, tracionar a mandíbula para cima. Aqui a gente pode fazer isso com tranquilidade, porque a gente não está falando em um paciente com trauma raquimedular. E se o teu paciente tem respiração agônica, lembra, se você tiver uso do desfibrilador, se não, chama a emergência, chama a ambulância e usa o desfibrilador para esse paciente. E aí, amigos, RCP, ressuscitação cardiopulmonar até chegar o socorro. Quanto? Até chegar o socorro. Eu estou sozinho, então comprime. Faça a compressão. Porque, teoricamente, quando você levanta a mandíbula e você está realizando a compressão, você ajuda ou auxilia a forçar a respiração. Então, eu conseguiria manter uma oxigenação externa do paciente pelas compressões. Então, o mais importante é a compressão, até porque só fazendo a compressão te cansa menos e atrasa menos os teus atendimentos. Tanto que antigamente a gente ventilava, depois a gente comprimia, e hoje a gente comprime, depois ventila, né? Por isso que a gente faz 30 compressões para 2 ventilações de resgate. Lembrando que, se você for opte por fazer compressão e não parar mais de fazer compressão para esse paciente. Então, como a gente faz essa compressão, essa é sempre a grande dúvida. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia nos diz, dentro das suas diretrizes atuais, dentro da última diretriz
aqui de 2013, mostrando que foca, galera, foca na compressão, certo? Em ter qualidade. Ela tem que ter frequência, ela tem que ser ritmada, ela tem que ter profundidade. Nossa, mas como assim ritmada? 100 a 120 compressões por minuto. Faça a conta. Divide aqui 120 por 60, perceba quantas compressões você vai fazendo por segundo. Então, realmente, é algo ritmado. Não é você ficar uma, duas, três, o cara vai morrer, com certeza. Então, tem que ter ritmo, tem que ter essa sequência, e o principal, ela tem que ter profundidade. Essa tua compressão, ela tem que guardar aí 5 centímetros de compressão do tórax. Isso quer dizer que você tem que fazer com que esse tórax afunde 5 centímetros. Porque a hora que você faz isso, você consegue comprimir toda a caixa torácica, estimular a respiração desse paciente, auxilia na oxigenação e auxilia na estimulação de perfusão sanguínea para esse paciente. Então, a gente entende que se você faz, depois da ressuscitação cardiopulmonar, o paciente vai para um serviço de emergência, e aí esse cara vai ter uma taxa de sobrevida aí de 24 a 36 horas. Né? Isso é o grande... esse é o prazo de risco, né? Mesmo fazendo essa ressuscitação cardiopulmonar. E olha que interessante, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia fala treino constante, de 3 a 6 meses. Por quê? Porque a gente esquece. Porque, graças a Deus, isso vai aparecer uma vez na vida e outra na morte. É diferente a gente ensinar vocês a fazer, vamos lá, né? Uma anestesia infiltrativa que você vai fazer todo dia, durante a sua vida inteira, praticamente, que você não vai esquecer. Uma hora você vai ter que aprender a fazer, certo? Aqui não. Você vai fazer, depois vai esquecer. Isso acaba sendo um grande problema. Então, como a gente vai instituir a RCP, lembra, toda vez que eu tiver um paciente com respiração agônica, que eu suspeito de parada cardíaca, cardiorrespiratória, como 30 por 2. O que é 30? 30 compressões por 2 ventilações de resgate, lembrando que prioriza a compressão. Eu não quero fazer eu não quero fazer a ventilação, eu tenho medo, eu vou pegar doença, sei lá o quê. Primeiro que a taxa de você se contaminar ela é muito baixa nesses momentos, ou, na verdade não nesses momentos, né, porque não dá para falar assim, só porque é agora. Na verdade, realizar tudo isso, essas ventilações, a taxa de contaminação do socorrista, a literatura vem mostrando que é muito, muito baixa, mas ainda a gente frisa que a compressão é o mais importante e é isso que você realmente tem que entender. Quando que eu começo, professor? Na hora. Diagnosticou a parada, começa. Porque 1 a 5 minutos é o teu golden hour, ou seja, é o tempo que você tem para conseguir salvar esse paciente, conseguir oxigenar esse paciente, tentar, de repente, reverter esse quadro de parada cardiorrespiratória. Então, não há o que fazer, comece imediatamente as suas compressões. Mas eu e mais a minha secretária, a gente quer fazer a assistência ventilatória. Então, beleza. Se você tem um cara que está parado há mais de 15 minutos e o socorro não chega, aí não tem o que fazer, galera. Aí vai ter que fazer a respiração, vai ter que fazer o resgate, certo? Para você conseguir aumentar a sobrevida dele. Em até 15 minutos, se você fizer só compressão, a tua taxa de a sobrevivência do seu paciente, a sobrevida, ela ainda mantém-se bastante alta. E aí, como é que você pode fazer a tua ventilação de resgate? Utilizando, lembra aquela máscara para RCP? Mas é criança, eu só tenho essa aqui de adulto. Vira ela ao contrário, porque aí essa parte aqui que do adulto vai se encaixar na ponte nasal, na criança vai conseguir se encaixar perfeitamente na ponta do mento. Ou tenha uma bolsa válvula máscara, né, vulgo ambu, só que aí o problema, essa parte vai adaptada ao paciente, o problema é que demanda mais treinamento para conseguir fazer essa ventilação. Porque também não é só soprar, você tem que ter uma força, você tem uma qualidade para fazer essa ventilação e um tempo para você fazer. Porque se você faz muito rápido ou muito demorado, na verdade você pode produzir distensão gástrica para esse paciente e não oxigenação pulmonar. Então, por isso, RCP, o mandatório ainda ou atualmente são as compressões. E aí uma mnemônica para a gente, ou na verdade um fluxograma,
Se você consegue, se você está frente a uma emergência médica, avalie a resposta do paciente, se ele tem consciência ou não, certo? Se esse paciente está inconsciente, chama o socorro, certo? Libera a via aérea desse paciente, começa imediatamente as tuas manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Lembra? De 30 para 2 até chegar o desfibrilador. Mas eu tenho. Então, usa o teu desfibrilador. Porque o desfibrilador externo automático, ele vai te mostrar se você precisa usar o choque ou se você não precisa usar o choque. Ele vai te mostrar, ele vai monitorar a frequência cardiorrespiratória do teu paciente e vai te traduzindo o que realmente precisa fazer ou o que realmente está acontecendo com esse paciente. Para fazer a compressão, o ideal é que esse paciente esteja numa posição mais estável, certo? Ou num plano, para te dar conforto, e você vai, lembra, fazer uma compressão, você vai jogar o teu peso de cima para baixo em direção ao paciente. Então, uma sugestão pega o teu mocho, abaixa a cadeira do teu consultório até a altura do mocho, assim, lembra, travando a cadeira aqui no mocho, para que então isso aqui se torne uma superfície um pouco mais estável. Onde eu acho o ponto de compressão para esse paciente, a gente vai traçar uma linha imaginária horizontal entre os mamilos do paciente, uma linha vertical no ponto médio dessa linha, certo? Você vai localizar a união das costelas acima aqui, né, do processo xifoide, no meio dessa linha que você traçou, e o teu limite é 2 dedos inferior ao externo, certo? 2 dedos acima aqui do processo xifoide do paciente. Então é isso. Linha mamilar, traça aqui essa linha transmamilar, né, intermamilar, mais uma linha vertical, aqui 2 dedos acima do processo xifoide, aqui nessa concavidade do processo xifoide, é o teu ponto de compressão, e aqui que você vai realizar. Como você faz? Usando a parte hipotenar da mão, essa parte macia da mão, certo? A mão estendida e a mão de não domínio vem por cima dessa mão, certo? E você vai puxar os teus dedos para cima, assim, certo? Se você apoia uma mão sobre a outra com os dedos esticados, a chance de você levar uma fratura de costela do paciente, ela é muito grande. Então, cruza uma mão sobre a outra para você conseguir proteger essa região e te dar um pouco mais de firmeza. Você tem que estar numa posição confortável, porque você tem que estar de pé, você tem que estar esticado, o teu braço tem que estar esticado. Antes você está com o ombro dobrado, fazendo um movimentinho meia boca. Lembra? São 120 compressões por minuto numa situação de movimento rítmico. Então, empurrando ou jogando o teu peso, obviamente com consciência, né, de cima para baixo, forçando a região da caixa torácica, né, 2 dedos acima do processo xifoide, lembra? Empurrando 5 centímetros, pelo menos, da caixa torácica. Então, você tem que levar a uma depressão de 5 centímetros. Uma situação é se o paciente está no chão, se você colocar esse indivíduo no chão, é que você fique de joelhos ao lado da vítima, para que esse posicionamento e essa forma de você conseguir fazer as compressões se torne algo mais fácil. Então, isso é o que a gente quer. A gente quer empurrar essa caixa torácica, comprimir essa região para estimular a oxigenação, estimular o movimento e retomada dos movimentos respiratórios para esse paciente. Mas o cara está mais de 15 minutos parado, não chega o socorro móvel, preciso fazer assistência ventilatória. Lembra? Manobra de Dell Thrust, ou seja, inclina, levanta a mandíbula do paciente, ergue o mento do paciente para melhorar aqui o espaço da via aérea desse paciente, respira, e aí você, com a sua boca colada na do paciente, ou na boca, ou na máscara, né, aquela válvula da máscara de RCP, faz uma respiração. Certo? 1 segundo. Você fica muito forte, muito rápido ou muito devagar, atrapalha. Por que não pode ser devagar? Porque você não pode perder tempo aqui. O segredo, a sua preocupação é a ventilação. Então, quando a gente faz assistência ventilatória, se você está em 2, porque eu, por exemplo, estou fazendo as assistências, eu estou fazendo a compressão e o meu auxiliar
está fazendo a ventilação ou vice-versa. Então, assistência, o ideal é que a gente faça em 2 socorristas, até porque você não pode perder muito tempo. E conforme você faz a ventilação, você olha a caixa torácica para ver se está entrando ar. E como é que eu vejo isso? O tórax tem que expandir. A hora que esse oxigênio passa, a partir do momento que você faz assistência, teoricamente na verdade, você tem que ver a expansão da caixa torácica para esse paciente. Lembra? Sempre faz o levantamento do mento ou da mandíbula do paciente para esticar essa região cervical e permitir uma melhor oxigenação. Então, respira, cola a sua boca na boca do paciente, tampa o nariz, certo? E faz a sua assistência ventilatória. Se você está com a máscara, não precisa fazer isso, porque a própria máscara ela já tampa essa região. Então, está aqui, né, a máscara de RCP, essa é de adulto. Se você vira ao contrário, essa parte pontiaguda que se adapta à ponte nasal no adulto, acaba sendo mais fácil para se adaptar aqui para a criança. Então, tendo uma máscara de adulto já acaba facilitando o teu uso, os teus atendimentos. Então, como a gente faz RCP, 30 compressões por 2 ventilações, certo? Isso se você tiver em 2 socorristas. Estou sozinho, taca pau na compressão. Vai com Deus, faça as compressões, certo? Lembra? 120 por minuto, distendendo, afundando, né, 5 centímetros da caixa torácica, e aí você vai conferindo também, você pode tentar ir conferindo o pulso carotídeo, mas não se prenda a isso, se prenda a fazer a compressão. Compressão, 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 sempre essa é a grande situação. E quando a gente pensa em emergência, de novo, né? Você vê, a gente já tem aí quase no final da nossa aula e não chegou nisso. Se a gente fosse dizer ou comentar sobre todas essas emergências, né? Alteração ou perda de consciência, dificuldade respiratória, dor no peito, arritmia, crise hipertensiva, reação alérgica, superdosagem, convulsão, intoxicação por flúor, a gente não vai sair daqui nunca mais. Então, eu separei algumas que eu acredito que sejam mais importantes. A gente começa com o que causa muito medo e muito desconforto, que é o quadro alérgico. Então, veja, né, a gente procura na literatura, está lá, alergia, reação alérgica após uso de dique de borracha. Paciente durante atendimento, paciente agitado, taquicárdico, com enoftalmia, racho cutâneo, dispineico, sudoreico após uso de isolamento de borracha, e aqui era para um tratamento endodôntico. Esse é esse artigo, né? Paciente alérgico, a resposta a metabisulfito de sódio em anestésico local. O paciente relata ser alérgico à lidocaína, mas mesmo assim passa por 4 profissionais, um dele era bucomaxilo, que fazem uso de lidocaína em todos os procedimentos, inclusive quando a paciente evoluiu com aumento de volume, propôs drenagem, como se isso fosse um processo infeccioso, e obviamente que não era. A paciente com aumento de volume depois de 5 dias, ela foi tratada como se fosse a infecção de face, foi internada no hospital, e aí o primeiro cara que já tinha atendido, o primeiro dentista que já tinha atendido essa moça, realmente confirmou que ela já tinha tido problemas, alergia, que a hora que entrou com o antihistamínico, essa paciente teve melhora. A paciente praticamente quase foi a óbito por uma irresponsabilidade e por uma falta de diagnóstico. Problema da reação alérgica. O paciente chega no seu consultório e aqueles dados daquele trabalho que eu mostrei, né, nosso, de levantamento de prontuário. Se é alérgico, eu sou alérgico a anestésico local, a lidocaína. O que você sente? Eu sinto uma batedeira, um ataque cardíaco, um negócio ruim, parece que fico ansioso. Isso a gente sabe que a reação pode ser uma reação psicogênica da própria ansiedade, isso pode ser um efeito efêmero do uso de vasoconstritor, isso pode ser efeito de injeção intravascular do anestésico local. A gente sabe que isso não é uma reação alérgica, certo? Eu fui para casa, eu tomei antibiótico, e aí no 3º dia eu comecei a ter diarreia, vômito. Isso, em tese, não é um quadro alérgico, né? A gente sabe que os antibióticos eles produzem essa reação. Eu tenho uma incontinência imediatamente depois de tomar. Pode sim representar um quadro alérgico, mas na maioria das vezes não é. Eu preciso de outros sinais e sintomas para conseguir fechar
no meu quadro alérgico. A diarreia sozinha, isolada, ela não fecha no meu quadro de reação alérgica. Quando a gente fala de reação alérgica, eu falo de um paciente que entrou em contato com um alérgeno. Toma cuidado para pacientes alérgicos à pincada de inseto, de abelha, pacientes atópicos, aqueles pacientes que chegam no teu consultório, o cara tem alergia à vida, tudo que você pergunta ele é alérgico. Cuidado com o paciente atópico, cuidado com o paciente asmático com polipose nasal. Esse paciente com rinocinusite, esse paciente provavelmente ele é alérgico a ácido acetilsalicílico e outros anti-inflamatórios não esteroidais, o que faz aí assim o Midwidal. E toda vez que esses exemplos aí que nós estamos dando, eles entram em contato novamente com o alérgeno, ele vai manifestar uma reação. Então, o que acontece? O organismo, ele entende aquela proteína, ele entende aquela substância, certo? E aí a gente vai produzir imunoglobulina do tipo E, isso vai começar a degranular mastócito, vai mostrar para o mastócito, neutrófilo, basófilos, esse alérgeno. E o organismo vai falar, epa, a hora que esse cara vier aqui, a gente tem que dar porrada nele. E é o que acontece. A hora que o paciente tem uma reexposição, acontece uma tempestade de citocina dentro do organismo do paciente, e toda essa liberação mediada por imunoglobulina E, liberação de histamina, bradicinina, isso vai colocando ou traduzindo os eventos alérgicos do seu paciente, vasodilatação local, broncoespasmo, e todos os quadros que se seguem para a alergia. Então tem que tomar muito cuidado. O grande problema são os pacientes que têm esse quadro, como eu já disse, né, mediado por imunoglobulina E, que na verdade leva a um aumento da permeabilidade vascular e edema e contração de músculo liso, edema de via aérea, broncoespasmo, choque anafilático. Mas como que eu me preocupo? Porque isso vai começar de segundos a minutos imediatamente após aquela exposição. Pô, anestesiei o cara, imediatamente o cara já começa a se queixar, já se prepara, corre, que você está frente a uma reação alérgica grave, que você vai ter que intervir imediatamente para esse paciente. Comecei a anestesiar o paciente começa a ficar com um edema assimétrico de pálpebra inferior, lábio superior, né, o que a gente chama de angedema. Toma cuidado, porque esse angedema ele pode vir continuar, se ele começa imediatamente, ele é um sinal que esse paciente vai provavelmente evoluir num quadro de choque anafilático. E outra situação que a gente tem de alergia dentro do consultório, né, dentro da odontologia, é o tipo 4, é um tipo mais lento, mais devagar, mediado por linfócitos T. Geralmente o paciente manifesta dermatite de contato, alergia a látex, ao tipo de borracha. Geralmente é o que a gente tem alergia ao anestésico local, certo? Ao tubete do anestésico local, melhor dizendo, antes que vocês digam que eu estou falando besteira. Como a gente chega nesses pacientes, se você tem uma anamnese criteriosa, uma pergunta bem besta, se você tem alergia, o paciente pode falar que sim ou que não, e aí você vai arguindo, certo? Você tem alergia de anestesia local, já tomou anestesia no dentista, já tomou antibiótico, amoxicilina, penicilina, alergia a látex, a corantes, o que você tem alergia? O cara pode te falar, e aí você vai tendo que ter o diagnóstico ou entendimento se isso realmente é uma alergia verdadeira. E se o cara fala que não, você tem que tentar entender se ele já entrou em contato com substâncias que a gente sabe que são alérgenas, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroidais, se ele já precisou usar antihistamínico para controlar alguma situação de coriza, de coceira nos olhos ou nariz, se esse paciente já usou anestesia local, a alergia a ovo. Ovo é uma situação bastante importante hoje dentro da harmonização, quando a gente está em vistas a aplicar toxina botulínica nesses pacientes, se o paciente já teve contrato com látex, com borracha, picada de inseto, frutos do mar, aqui guarda uma relação com a alergia ao iodo, a conservantes, elementos enlatados, que a gente tem aí os sulfitos, e se esse paciente tem histórico alérgico, asma, rinite, bronquite, coceira no olho, coceira no nariz, então mostra que esse paciente pode ou não ter um quadro alérgico. E se esse paciente fala, não, doutor, eu tenho alergia, a gente tem que descobrir o óbvio, né? Alergia a quê? Eu tenho alergia anestésico local. A gente já conversou aí no começo desse tópico, que provavelmente não é. Tu tem que entender isso muito bem. Então, como acontece, quando aconteceu, o que você sentiu, teve manifestação cutânea, se não teve coceira, prurido,
angioedema, racha cutâneo, provavelmente não foi alergia, certo? Então, isso tem que ser muito bem entendido. Então, essas situações têm que ser observadas claramente por você. Manifestação de náusea e vômito isolado, principalmente, de diarreia isolada em uso de antibióticos, a gente sabe que é uma manifestação gastrointestinal relativamente comum. Mas ela está acompanhada de outras alterações, como a gente já vai ver. Opa, acende a luz vermelha na cabeça, porque provavelmente é o paciente evoluindo para um choque anafilático, certo? Então, o que é mais comum ter o paciente ser alérgico? Amendoim, peixe, frutos do mar, enlatados. Enlatados a gente cresce o olho para a presença de sulfitos, leite, picada de inseto, fármacos mais comuns, antibióticos, penicilina, amoxicilina. Lembra que a amoxicilina e a penicilina são primas distantes, então a alergia uma contraindica o uso da outra. Anti-inflamatório não esteroidal, opioides, que é um pouco mais raro. Incomum que o teu paciente seja alérgico ao anestésico local. Cuidado com éster. E o éster, crianças, para quem gosta, toma cuidado com a benzocaína. Mas é aquele anestésico tópico com gostinho de tutti-frutti. Pois é, ele é éster ali dentro, e isso pode levar o teu paciente a uma manifestação alérgica. E mais raro que esse paciente seja alérgico a óxido nitroso, benzodiazepínico e os próprios antihistamínicos. O teu paciente pode ter alergia ao látex, se ele tem histórico aí, por exemplo, de mielodisplasia, estropia da bexiga, ou se ele já fez múltiplas cirurgias em contato múltiplas vezes com látex, pode ser que isso aconteça, assim como profissionais da saúde. Então, frequentemente a gente observa médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas que são alérgicos ao látex, as pessoas que trabalham na indústria do látex, da borracha, e toma cuidado, paciente atópico, guarda essa palavra, tatua essa palavra no braço de vocês, cola no carrinho para lembrar dela. Então, paciente com asma, renite, dermatite atópica, alergia alimentar, o cara tem alergia à vida, esse cara vai ter alergia provavelmente a tudo, ao látex, aos remédios que você vai prescrever. Então, toma bastante cuidado. A gente sabe que alguns pacientes apresentam uma patologia que a gente chama de doença respiratória exacerbada pela aspirina, antigamente descrita e chamada por síndrome de Weddell, que na verdade são pacientes alérgicos a anti-inflamatório não esteroidal. Como é que eu sei que esse paciente tem essa doença respiratória exacerbada pela aspirina? Porque ele tem asma moderada severa, esse paciente tem rinocinusite com pólipo nasal e diz que tem alergia ao ácido acetil salicílico. E dessa forma a gente entende que ele também vai manifestar quadro alérgico ao anti-inflamatório não esteroidal. O problema é que esses pacientes frequentemente cursam com broncoespasmo, esses pacientes cursam com congestão nasal, possivelmente com evolução para choque anafilático. É um quadro ainda não tão bem explicado, uma vez que a gente pensa, né, que esses dois fármacos eles atuam de uma maneira bastante comum na cascata inflamatória, né, sob o bloqueio de COX-2. Isso liberaria todo o braço da lipoxigenase para liberação e produção exacerbada de histamina, de bradicinina, então justificando o quadro alérgico. E, teoricamente, a gente deveria prescrever para esses pacientes, se a gente precisar, ou corticoide ou paracetamol, mas tomar cuidado, porque a literatura mostra que alguns pacientes ainda também são alérgicos ao paracetamol. O anestésico local, o grande problema é que a gente não sabe o que tem dentro, então o que levaria o seu quadro alérgico, a partir do momento que a gente não usa éster para anestesiar localmente, né, dentro desses tubetes, o metilparabeno, que teoricamente é um bacteriostático que não mais deveria existir, e a gente sabe que ainda é contido nos tubetes anestésicos, o metabisulfito de sódio, que sim é um conservante que a gente encontra toda vez que eu trabalho com anestésico que contenha vasoconstritor do tipo catecolamina. Então, se tem adrenalina, se tem noradrenalina, ele tem metabisulfito de sódio, e aí parece óbvio a gente pensar que, por que não usar para esse caso, então, nas situações de alergia, o que a gente tem no Brasil, que é a prilocaína associada com feliprecina 003 unidades internacionais. O que acontece
que esses pacientes eles vão manifestar reações alérgicas a anestésico, mas você precisa realmente definir se esse paciente não diz que teve reação, mas era reação de supertoxicidade sistêmica, então alterações do sistema nervoso central ou cardiovascular que decorreram de um monte de tubete anestésico que foi utilizado. Se não foi uma reação de toxicidade local, como dor ou queimação durante a anestesia, se não foi o que é o mais comum, né, uma resposta psicomotora, estresse, ansiedade, hiperventilação desse paciente, então isso tudo tem que ficar muito claro. Se você tira todos esses itens, se tudo isso foi negativo e o cara ainda continua o seu relato, né, de manifestação de lacrimejamento, urticária e tal, como a gente já disse, aí sim a gente começa a fechar um quadro de reação alérgica, mas provavelmente esse cara ele pode ser alérgico. Tem que ver se não é do látex durante o atendimento, se não é do êmbolo de borracha do tubete anestésico. Provavelmente esse cara é alérgico ao sulfito, né? Toda vez que aquele anestésico contenha epinefrina. Ao metilparabeno, teoricamente, ele não deveria mais ser contido no anestésico, mas se vocês entrarem na bula, vão ver que ele ainda existe. E aí sim te sobraria a ideia desse paciente ser alérgico. Certo? Então tem que tomar bastante cuidado. Mas como é que eu vou saber se esse cara é alérgico ao sulfito que vai conservar o vasoconstritor? Ora, onde a gente encontra isso? Em restaurantes, né, ou no tratamento de salada, por aquelas frutas frescas. Vamos lá, galera. Vinho, cerveja, produtos contendo álcool etílico, produtos enlatados, salsicha, atum, sardinha, todas essas coisas contêm o sulfito, pode conter traços de sulfito. Então, alergia a esses remédios, esses produtos, traduz para você o risco de um choque, de um quadro alérgico. Quais são os sinais e sintomas? O paciente, então, com vermelhidão da pele, urticária, prurido, racho cutâneo, angioedema, que é esse quadro, né? Edema sintomático de pálpebra inferior, lábio superior. O paciente começa a falar, nossa, mas está coçando meu nariz, está escorrendo o meu nariz, meu olho está lacrimejando, eu estava aqui bem, eu estou com coceira no corpo, no rosto. O cara está mostrando que ele está fazendo um quadro alérgico. Esse quadro alérgico ele pode evoluir para fechamento, né? Então, para um broncoespasmo, dificuldade respiratória ou um edema de laringe e, por fim, chegando ao grande problema, que é o choque anafilático. Então, você tem que identificar esses pacientes, certo? Se você está com dúvida, encaminha um alergista. Nunca faça teste de sensibilidade, hoje é um grande problema, porque dentro da harmonização a gente preconiza aí que se faça o teste de alergia à hialuronidase no consultório, porque é uma substância com uma capacidade alérgena muito grande, então tem que tomar cuidado para esses casos. Se você for usar antibiótico, preferencialmente por via oral, por conta aí de menor índice ou uma reação que aconteceria de uma maneira mais moderada, teoricamente, e toma cuidado com os asmáticos, né, pela possibilidade da síndrome de Weddell, para então evitar a aspirina e anti-inflamatório não esteroidal. Se o seu paciente liga, depois que ele chega em casa, que ele começou com uma coceira, com prurido, com racho cutâneo, um vermelhidão bem discreto, isso horas depois do teu atendimento, normalmente esse paciente tem um quadro alérgico leve, que vai perdurar aí por alguns dias, e você, decorrente de liberação de histamina, você pode chama esse paciente, acompanha e pode tratar simplesmente com antihistamínico. O problema é quando o teu paciente manifesta a famosa anafilaxia, certo? Então eu vou ter uma sequência de reação modulada por imunoglobulina E, que vai ter então manifestação em pele, membranas mucosas, trato gastrointestinal, sistema cardiorrespiratório. Isso tem que ser muito bem diagnosticado. Então, é um paciente que imediatamente tem manifestação mucocutânea de prurido, rubor, urticária, angioedema e um desses dois sintomas, ou complicação respiratória, né, dificuldade de respiração estridor ou sibilos, né, mostrando que ele está com dificuldade de respirar, o paciente ficando cianótico, ou se esse paciente tem uma hipotensão grave, e aqui é menor do que 90 milímetros de mercúrio.
ou se esse paciente tem a presença de 2 ou mais eventos após a exposição do alérgeno. Então, envolvimento mucocutâneo associado, lembra, a complicação respiratória, a hipotensão ou sintomas gastrointestinais, náusea, vômito, incontinência fecal. Isso mostra para vocês que esse paciente está indo para um quadro anafilático. E aí a gente consegue ver, né, pacientes com angioedema de lábio, aqui no caso um angioedema de língua, paciente evoluindo com uma reação de urticária, então uma região eritematosa, bem delimitada, percebam um aumento aqui, né, um edema subcutâneo para esse paciente, da mesma forma aqui urticária e regiões eritematosas para o paciente. Então essas são manifestações cutâneas que você tem que ficar atento. Então, esse paciente ele vai evoluir desde sintomas de pele, passando para alterações pulmonares, cardiovasculares, gastrointestinal, neurológica. Então, esse paciente vai começando a piorar até o momento em que ele entra num quadro de torpor, né? O cara está afundando, que a gente diz. Então, o paciente começa lá com coceira no olho, no nariz escorrendo, dor, náusea, vômito, racho cutâneo, e aí o cara vai piorando. Ele começa a ter dificuldade de respirar, vai ficando dispneico, vai ficando roxo, certo? Vai ficando pálido, taquicárdico, esse cara está indo embora, certo? Esse cara vai culminar no choque anafilático, ou seja, na falência do sistema, e essa é a definição de choque, culminando um paciente em parada cardíaca. O que fazer para esse paciente? E aí é o meu grande questionamento de por que não devemos ter a adrenalina, se ela é o único fármaco que a gente tem para usar, administra adrenalina, certo? Adrenalina 1/1000, intramuscular, preferencialmente no vasto lateral, mas se não der, vamos no deltoide lateral mesmo, certo? Se o paciente tem broncoespasmo, usar um broncodilatador. Dependendo desse quadro, a gente muitas vezes precisa usar o hiperglicemiante, o glucagon, para esse paciente intramuscular. Isso geralmente já é usado a partir do momento em que chega o serviço médico. A adrenalina é o principal, a partir do momento que o paciente começa a melhorar esses sinais e sintomas, a gente vem, então, para um antihistamínico, aí pode ser a prometazina, 50 miligramas intramuscular, e a hidrocortisona, né, um esteroide. Lembra que esses dois não são o principal, eles ajudam, mas eles ajudam depois do uso da adrenalina. A adrenalina vai ajudar a modular essa liberação de histamina, vai promover broncodilatação e vai conseguir tratar o paciente. O principal é ter adrenalina, tanto para o choque anafilático, quanto para paciente com broncoespasmo, quanto para paciente com edema de laringe. Então, para todos esses quadros, a gente começa com adrenalina e, em seguida, a gente vai utilizar a prometazina e acompanhando esses pacientes. Vou dar uma adiantada porque eu já estou muito atrasado do meu horário. O edema agudo de pulmão é uma situação bastante importante. Eu já presenciei, foi um quadro bem dramático. Era um paciente que estava obeso, hipertenso, diabético, e que foi realizada uma instalação de protocolo de implante. No momento da instalação, o paciente começou a se queixar: estou com dor, estou com dor, estou com dor, e não, o colega instalando aguenta, é só a trepidação aí da broca, né, da instalação do implante, e esse paciente evoluiu com edema agudo de pulmão. A sorte é que a gente estava dentro do hospital e a gente só correu levando esse indivíduo até a emergência. Então, na verdade, o edema agudo de pulmão acontece por uma falência do ventrículo esquerdo, certo? Por conta de uma hipotensão venosa. Então, essa hipertensão faz a falência desse ventrículo e começa a refluir, então, líquido para dentro do pulmão do paciente. Então, o paciente começa a evoluir com dispneia, com dificuldade respiratória, parece que ele está afogando. Esse paciente com broncoespasmo vai ficando branco, certo? Palidez cutânea ou cianótico, paciente sudoreico, ansioso, agitado e o principal, uma salivação ou a saliva desse paciente espumosa, né? E de uma coloração rosa, ou seja, tingida de sangue. Corre, porque esse cara está evoluindo com edema de pulmão e você tem que atender esse paciente imediatamente em um ambiente de emergência. Como a gente acha, como a gente evita esse paciente? Anamnese, né? Buscando entendimento, principalmente de insuficiência cardíaca congestiva pré-atendimento, avaliando os leitos alveolares e lábio do paciente, buscando por cianose,
sinal vital, avaliando o tornozelo, se o paciente tem edema, né, se tem cacifo ali na região do tornozelo. Isso tudo está mostrando insuficiência cardiovascular. Então, já está mostrando que o músculo cardíaco não está funcionando tão bem. Então, desta forma, a gente deve se atentar e, para esse grupo de paciente, tomar bastante cuidado no teu atendimento. Então, toma cuidado com a anestesia, e é por isso que a gente sabe da dose, né? Então, 2 tubetes de uma solução de 1 para 100 mil de adrenalina no atendimento desses pacientes. Não usa fio retrator. E a partir do momento que esse paciente cursa com edema agudo de pulmão, chama a emergência e institui a suplementação de oxigênio para esse paciente. O que você vai precisar? Tranquilizar esse paciente, como diazepam. Então, você vai fazer diazepam 5 miligramas, né? Lembra? 1 ml, 5 miligramas por ml de diazepam intramuscular para esse paciente e vai acompanhando os sinais vitais até que se chegue o serviço móvel de emergência e esteja preparado para, a qualquer momento, esse paciente parar, né? Manifestar um gasping ou um gasping respiratório, você tem que entrar com a RCP para esse paciente. Uma outra preocupação, atendendo o paciente, o cara põe a mão no peito e fala, nossa, tá doendo, certo? Então, essa dor no peito, ela tem que ser entendida também com muita profundidade. Pode ser que esse paciente tenha dor no peito porque ele tem ansiedade, então quem é ansioso sabe disso, isso promove essa dor. Isso pode ser, o paciente se alimentou, comeu muito antes do seu consultório, isso pode ser uma distensão gástrica também, certo? Então, essas são situações bastante comuns. Pode ser gases, né? Quem tem gases sabe, realmente dá uma dor muito forte, uma compressão, uma sensação esquisita, principalmente uma dor na região de epigástrica. E que, olha que interessante, guarda esse dado, né? Os gases, eles pioram com a respiração do paciente, certo? E um quadro mais importante, né, óbvio, que ameaça a vida do paciente, que é a embolia pulmonar, que também começa como semelhante à angina e o infarto, que é uma dor súbita e intensa no peito, só que o paciente tem tosse, tem expectoração, tem catarro, tingido de sangue. Corre que isso, na verdade, é uma embolia pulmonar, para chamar o serviço móvel de emergência. Como é que eu evito? A anamnese, então cuidado com homens acima de 60 anos, histórico de alteração cardiovascular, de angina, infarto, doença coronária aguda, síndrome metabólica, paciente que apresenta cansaço a mínimo esforço, edema constante de membros inferiores. Então, todos esses estão mostrando, já está vindo, já está te dizendo, cuidado, que eu posso evoluir com um quadro de complicação dentro do seu consultório. A angina, na verdade, ela é traduzida por uma diminuição temporária de fluxo sanguíneo para as artérias coronárias. Isso é muito comum em exercício, então, para exercício físico, e o paciente para, se acalma, isso para, essa dor passa, certo? E é óbvio que o que causa isso é estresse, certo? Então, estresse é um fator de risco. O problema é que quando esse paciente ele tira esse fator de risco, a gente ou ele descansa daquele exercício, ele diz, e a dor passa, ele tem uma angina que a gente chama estável. O problema é o cara dispineico, o problema é o cara estar dentro do seu consultório, parado, conversando com você, e começar com essa dor, com esse aperto no peito, de uma hora para outra, certo? Isso provavelmente está mostrando uma angina instável e esse paciente vai ter que ser tratado por você. O que o paciente sente? Uma dor intensa, uma dor que parece uma pressão, uma queimação no peito de início repentino. O paciente vai começando a ficar tenso, apreensivo, taquicárdico, certo? E é uma dor teoricamente curta, de 2 a 3 minutos, que pode ser irradiada. A presença ou não de irradiação de dor, ela não representa um critério de diagnóstico diferencial entre angina de peito. Então, toma bastante cuidado com este entendimento. Como a gente previne? O básico, né? Fazendo anamnese e entendendo esses pacientes de risco, tomando cuidado com a anestesia, pensando muito bem como atender esses pacientes, atendendo preferencialmente no horário da manhã, e sempre que possível, já deixa esse paciente com suplementação de oxigênio.
E como a gente trata essa angina, a gente vai ter que, então, deixar esse paciente em uma posição mais confortável. E o que é mais confortável para ele? Provavelmente, essa posição semi-inclinada da cadeira odontológica, usar um vasodilatador coronariano, o monocordil, o isodil, o sustrate, então fazer uso sublingual destes fármacos, oxigênio, né, 3 litros de oxigênio por minuto, e vai acompanhando, vai observando, a cada 5 minutos você vai repetindo esse fármaco. Precisou repetir, não está tendo melhora, chama imediatamente o suporte médico e já se prepara aí para um possível quadro de parada cardiorrespiratória e você provavelmente tem que iniciar o SBV. E a outra consideração, né, é o infarto. Então, o infarto agudo, que também, de novo, tem os mesmos fatores de risco, certo? Aquela mesma anamnese deve ser realizada para buscar um entendimento prévio desse paciente. Teoricamente, o diagnóstico diferencial é: você usou o vasodilatador coronariano, o cara não tem dor, a dor continua uma dor intolerável, o cara está querendo sair correndo, o cara está desesperado de dor, aperto no peito, essa queimação, isso está mostrando que esse cara está infartando, certo? E imediatamente você tem que chamar o serviço móvel. Provavelmente esse paciente está dispineico, certo? Esse paciente vai ter náusea e vômito em jato. Esse paciente, por incrível que pareça, tem uma pressão arterial normal, está sudoreico e, de novo, né? Dor no peito, dor irradiando para o lado esquerdo, para a mandíbula, para o ombro. Isso está mostrando que esse paciente realmente está infartando. Como a gente evita, né? Evitando fatores de risco e o principal, depois de toda aquela anamnese, entendimento de condição cardiovascular do teu paciente, entendendo se esse paciente é infartado, quando ele infartou, que remédio que ele tomou, e evitando. A literatura ainda apresenta alguns pontos sobre o tempo. Eu prefiro ser conservador, eu prefiro esperar 6 meses para atender esse paciente antes de qualquer procedimento eletivo. Outra coisa, muitas vezes esses pacientes infartados são pacientes que aqui, quando a gente pergunta a medicação, o cara toma antiagregante plaquetário. E aí você tem a belíssima ideia de suspender o agregante plaquetário, porque você tem medo que esse cara sangre no transoperatório. O cara toma essa e vai sangrar. E aí o que acontece? Está errado, porque a hora que você tira o antiagregante plaquetário, esse cara infarta na sua cadeira. Então ele infarta depois, logo em seguida. Então, toma cuidado, tem que avaliar esse paciente, ter uma conduta médica, tem que ter entendimento. E se você não tem conhecimento técnico para atender esses pacientes, para manejar quadros de sangramento transoperatório e emergência médica, não atende, encaminha esse paciente, certo? Como a gente vai atender esse paciente? De novo, coloca esse paciente na posição que seja mais confortável, vá acalmando o paciente, administre oxigênio, tenta usar o vasodilatador coronariano, mas provavelmente isso não vai dar efeito. E aí o que você faz? Usa antiagregante plaquetário. 300 miligramas de ácido acetil salicílico ou, se o cara for alérgico, lembra? Clopidogrel para esse paciente. Chama o serviço de emergência desse paciente, não deixa esse paciente sentir frio, então cobre o paciente, não pode sentir hipotermia, porque essa hipotermia decorrente aqui desse quadro de hipotensão que esse paciente provavelmente apresente, essa hipotermia, o cara vai começar a sentir frio, vai começar a tremer, ele está perdendo ATP, está estimulando o coração, e isso pode piorar o quadro do paciente. Vá monitorando sinais vitais e se prepara, porque esse paciente pode parar. Se esse paciente parar, você vai começar a sua situação cardiopulmonar e vai manter até esse paciente voltar a respirar ou você perceber que esse paciente começa a tossir. Então, mostrar esse estímulo que ele está voltando a conseguir respirar normalmente. Então, o que a gente tira de grandes conclusões é a de primeiro slide, né? Avaliação criteriosa, anamnese, entender o teu paciente, ter condição de conseguir atender esse paciente, condição clínica, condição
tem entendimento desse grupo de pacientes, né, principalmente pacientes com alterações sistêmicas. Por isso que aquelas eram as nossas referências. Não tenha vergonha de pedir ajuda, saiba para quem, quando pedir, e treine a tua equipe, se treina, tenha o kit, se treine, tenha kit médico, atualize esse kit médico para que você consiga dar qualidade para esses pacientes. Algo que eu gosto bastante também, que sempre acaba nas aulas de assistente de complicação ou desses momentos, é que o grande problema não é o problema, né? É a sua atitude frente àquele problema. Então, se você tem uma emergência, o problema não é esse, tudo bem, passou, você está frente a esse quadro, mas aí você vai ter que dar um jeito de resolver. E a melhor forma disso, como diz o Murilo Gun, equipe walking, equipe learning, vai estudando, vão se dedicando, aproveitem, principalmente, e aproveitem para parabenizar todos os ligantes por essa belíssima iniciativa, e para todos que estão aí, numa quarta-feira, quase 10 horas da noite, a gente está falando sem parar, eu muito mais do que o professor Luiz Antônio, mas estamos aí desde as 6h30 falando, então parabéns aos guerreiros que ainda estão aí com a gente, e, como diz o senhor Mário Cortella, faça sempre o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição de conseguir fazer nada melhor do que aquilo. Gostaria de agradecer a todos, eu fico à disposição, de novo, deixo os meus contatos, se precisarem de qualquer coisa, a gente está sempre à disposição, pode contar conosco, e meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Opa, doutor Bruno, tudo jóia? Bom, João. Agradecer pela sua palestra incrível. Eu acredito que o tema de emergências médicas voltado para a odontologia ele deve ser sempre reforçado e bem aprofundado, porque todos nós estamos sujeitos, né, a que isso ocorra dentro do âmbito acadêmico e, consequentemente, no âmbito profissional. E foi sensacional a sua palestra. A gente, assim, particularmente, conseguiu abrir ali a visão dentro desse tema. Sensacional. Agradecemos muito por esse tema e pela abertura que o senhor fez em relação a emergências médicas. Sou eu que agradeço vocês. De novo, né? Estou sempre à disposição para todo mundo que precisar. E agradeço. Para as próximas oportunidades, a gente está sempre à disposição de vocês para estar junto com vocês. Boa noite. Que palestra sensacional, doutor Bruno. Estamos encantados com toda essa maestria em falar de um tema tão difícil, em que nós acadêmicos e até profissionais, né, tem tanto medo e insegurança em lidar. Quero agradecer a todos os participantes, todos que estão com a gente nessa segunda palestra, já quase 10 horas, né, esses guerreiros. Muito obrigada. Quero também agradecer a CPA e a nossa instituição, o ITPAC Porto, por toda a força para que esse evento acontecesse. E, doutor Bruno, estamos muito, muito honrados por essa palestra incrível. Só temos a agradecer por ter aceitado o nosso convite e também por firmar, né, novamente essa parceria que começou no semestre passado. E nós queremos muito agradecer, tá bom? Eu que agradeço. E que venha novas parcerias. Sim. Tem alguma coisa para responder? Não, né? Tinha algumas dúvidas, e aí no decorrer foi solucionando. Aí o pessoal foi, minha dúvida foi solucionada. Que bom. Sim. Então é isso. Obrigado, gente, pela Então é isso. Nós é que agradecemos. Tchau, boa noite. Até mais, viu? Tchau.